primeiros habitantes da América, capítulo 8, certo? Assinale a alternativa, questão 1, que apresenta incorretamente uma das características da Contra-Reforma. Vai ser a letra D, reformulação da teologia com base na doutrina de salvação pela fé e no pensamento santo de Agostinho. Essa está incorreta. 2. Dentre os fatores que contribuem para a difusão do movimento reformista protestante no início do século XVI, destaca-se: letra E, a inadequação das teorias religiosas católicas ao progresso do capitalismo comercial, certo? 3. O processo de reformas religiosas teve início no século XVI e suas causas podem ser exceto. Letra A, a venda de indulgência incentivada pelos protestantes que aliavam a sua ética religiosa ao espírito de capitalismo que nascia. 4. Ante os ataques dos protestantes e na linha das posições doutrinais e das decisões do concílio, a Igreja pós-tridentina tende a revalorizar determinadas formas de devoção e coleta. De fato, essas aparentam como uma expressão da realidade da Igreja Universal, desde que estreitamente enquadradas pelo clero. A convocação do Concílio do Trento foi uma reação contra a reforma, tomando medidas como, vai ser a letra B, a reativação da Inquisição e a criação de uma lista de livros proibidos, contribuindo para a censura das ideias. 5. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, marcando o início da reforma protestante. Abaixo são apresentadas as 95, as teses 5, 27 e 28. Aí abaixo tem a 5, a 7 e a 28. Tomando por base o texto acima, pode-se afirmar que a crítica que Lutero faz à Igreja Católica está direcionada: D. Venda de indulgências. 6. Considerando o texto. O texto apresenta fundamentos religiosos desenvolvidos na Europa no século XVI. Nesse contexto histórico, eles estavam relacionados. Letra E, as ideias dos luteranos de combater os dogmas impostos pela Igreja Católica. 7. A reforma protestante tem seus fundamentos iniciados nos estudos e na doutrina defendida por Martinho Lutero, sobre a atuação dele como líder religioso. Assinale a correta. Letra C. Martinho Lutero, reformador religioso, foi responsável pela tradução da Bíblia da língua latina para a língua alemã, facilitando a difusão das ideias protestantes e fundando uma nova igreja. 8. Em uma sociedade basicamente iletrada, que ainda perdurava entre os séculos 13 e 15 na Europa, o papel dos teólogos da reforma foi extremamente importante para o letramento das pessoas comuns e para o aumento das possibilidades de cidadania. Sobre as conquistas intelectuais da reforma, é incorreto afirmar que, letra E, as traduções mais livres da Bíblia permitiam a liberalidade dos costumes, fazendo com que alguns protestantes não seguissem mais os valores morais pregados pelo cristianismo. 9. Os movimentos reformistas religiosos que surgiram na Europa moderna entre o século XV e XVI variavam em seus fundamentos e prática frente aos dogmas religiosos instituídos pela Igreja Católica. Marque a opção que relaciona corretamente um desses movimentos reformistas com seu fundamento doutrinário. Questão C. O calvinismo, em sua concepção moral, valorizou o trabalho e justificou o lucro, reformulando uma doutrina que correspondia à necessidade de uma
sobre os movimentos heréticos surgidos nesse período. Assinala a alternativa correta. D. As heresias que provocaram o surgimento dos movimentos heréticos foram doutrinas contrárias ao ensinamento da Igreja, devido à insatisfação em relação ao comportamento do clero. Bom, gente, essa foi nossa correção, né? Agora nós vamos iniciar esse outro capítulo, certo? Nós já estudamos e revemos a reforma e a contra-reforma, né? Agora nós vamos entrar nesse novo capítulo. Antes de Colombo chegar à América, muitos povos habitavam o continente. Estima-se que de aproximadamente 50 milhões de pessoas, sendo que no Brasil esse número girava em torno de 4,5 milhões de habitantes. Devido a esse fato, não podemos afirmar que a história do continente americano tenha começado somente quando os europeus chegaram. Essa visão eurocêntrica, pois observando a história da América sob o ponto de vista do europeu conquistado, Colombo, ao chegar no Novo Mundo, pensou que ao chegado às Índias, por isso chamou os nativos de índios. Esses povos que habitavam o território antes da chegada do Colombo são chamados pré-colombianos. Existiam no continente americano grupos distintos de índios com graus de desenvolvimento tecnológico e cultura própria. Não devemos qualificar esses grupos de inferiores ou superiores, mas distingui-los suas especificidades. Os europeus, quando se depararam com os incas, maias e astecas, ficaram deslumbrados com o grau de organização e estrutura desses impérios. Aí o astecas estava nessa parte, né? Na América Central. Os maias também, né? E os incas, eles estavam aqui na parte da América do Sul, mais ou menos. Os incas que habitavam a região onde estão o Peru, né? A Bolívia e o Equador. Eles somavam mais de 10 milhões de habitantes. Pertencia a vários povos, constituíram seu império por meio de guerras por volta do século XIV e denominaram vários outros povos indígenas, transformando-os em escravos. O Império Inca abrangia diversas nações e mais de 700 idiomas, sendo mais falado o Quinchua, e caracterizou-se pela tecnologia de irrigação, desenvolvimento de obras de engenharia que facilitavam o cultivo em áreas de difícil acesso, fazendo terraço para o plantio. Produziu também um sofisticado artesanato em ouro na capital inca, Cusco. Os edifícios eram feitos de tijolos e pedras. Os incas construíram milhares de quilômetros de estradas e até pontes suspensas sobre o abismo das montanhas do Hades. Eles não possuíam um sistema de escrita. Para administrar o império eram utilizados quimpos, cordões de lã ou outros materiais com os quais eram codificadas mensagens. Com a chegada dos europeus dos continentes americanos, os incas ainda não estavam totalizados. Bom, gente, nós vamos fazer uma pesquisa, né, sobre esses povos, os incas, e vamos resolver a atividade, que vai ser a questão 1, falando sobre os incas, certo? A2, A1 e A2. Certo? E uma pesquisa sobre os incas. Façam uma agenda, corrijam as atividades para mim, certo? Para controle de frequência. Até a próxima aula.